Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Valdir. Há 12 anos, visto este mesmo uniforme azul marinho, sento nesta mesma cadeira rangente e passo as madrugadas encarando os pequenos mundos que se acendem e apagam nos monitores à minha frente. A guarita do edifício Alvorada, aqui no Centro Velho de São Paulo, é meu posto. É um prédio antigo, sabe? Desses, com a fachada imponente, meio manchada pelo tempo, com elevador de porta pantográfica e um eco teimoso no hall de mármore. O turno da noite é um bicho traiçoeiro. Ele começa com o barulho dos moradores voltando, o cheiro de pizza subindo pelo vão da escada, as risadas e as chaves batendo. Mas depois da meia-noite, o Alvorada se cala, um silêncio pesado que parece engolir os sons da rua. É nesse silêncio que a gente começa a ouvir o que não deve. No começo, eram só as manias de prédio velho, o estalo de um cano, o gemido do elevador parando num andar vazio, o vento assobiando por uma fresta que ninguém nunca achou. Coisa de porteiro com sono, eu dizia para mim mesmo. Tomava mais um gole de café amargo da garrafa térmica e focava no radinho de pilha, sempre baixo, sintonizado num programa qualquer de futebol. Mas há uns 6 meses, as coisas mudaram. Tudo começou com o interfone do 1204. O apartamento 1204 estava vazio. Vazio há mais de um ano, desde que a dona Eulália se foi. Uma senhora simpática, viúva, que morava sozinha e tinha um canarinho. Faleceu de causas naturais, disseram. A família trancou tudo e sumiu, esperando resolver a papelada da herança. A primeira vez que o interfone tocou era umas 3 da manhã de uma terça-feira. A luzinha do número 1204 piscou no painel. Atendi, o coração já dando uma rateada. "Portaria, Valdir!" eu disse, tentando manter a voz firme. Do outro lado, só estática. Um chiado grosso, como o de uma rádio fora de estação. Mas por trás do chiado eu podia jurar que ouvi um sopro. Um som longo, fraco, como alguém soltando o ar bem devagar perto do bocal. "Alô? Quem fala?" insisti. Nada. O chiado parou e a linha ficou muda. Naquela noite, eu disse a mim mesmo que era um curto-circuito. Prédio velho, fiação cansada. Acontece. Anotei no livro de ocorrências. Verificar interfone apto, 1204, possível defeito. O zelador, seu antenor, foi lá no dia seguinte, testou tudo. "Tá zerado, Valdir. Deve ter sido alguma oscilação na rede", ele disse. E a vida seguiu. Mas na semana seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo apartamento. Desta vez, o sopro veio acompanhado de um murmúrio. Uma palavra, talvez? Não dava para entender. Parecia uma voz de mulher muito, muito cansada. E o frio, um arrepio subiu pela minha espinha, que não vinha da brisa que entrava pela porta. A guarita, de repente, ficou gelada. Comecei a ficar cismado. Passei a vigiar a câmera do corredor do 17º andar com mais atenção. Era uma imagem granulada, em preto e branco. O corredor comprido, as 4 portas, o tapete gasto. Tudo sempre igual. Parado. Morto. Foi então que eu vi a sombra. Numa madrugada chuvosa, daquelas que a cidade parece se dissolver lá fora, meus olhos estavam grudados no monitor do 12º. E lá estava. Uma mancha escura no canto da tela, perto da porta do 1204. Não tinha a forma de uma pessoa. Era mais uma distorção no ar. Como a fumaça de um cigarro, mas densa, escura. Ela se moveu. Lenta, arrastada, atravessou o corredor e desapareceu na parede oposta. Eu rebobinei a gravação. Assisti de novo. E de novo. Não era um defeito na câmera. Era algo ali. Meu corpo inteiro gelou. O suor escorria pela minha testa, apesar do frio que parecia ter se instalado de vez na guarita. A coisa piorou.
O interfone do 1204 começou a tocar todas as noites, sempre o mesmo chiado, o mesmo sopro gelado. Às vezes o murmúrio ficava mais claro. Uma vez ouvi distintamente a palavra frio. Só isso. Frio. A voz era um lamento, um fio de som que me arrepiava até a alma. Comecei a ouvir passos no hall de madrugada, quando eu sabia que estava tudo trancado. Passos leves, arrastados, de quem usa chinelo de pano. Eu olhava pelas portas de vidro e não via ninguém no mármore polido. O som vinha, passava pela minha guarita e sumia em direção aos elevadores. A gota d'água foi na semana passada. O interfone tocou pontualmente às 3h17 da manhã. Eu já esperava. Respirei fundo e atendi. Portaria, falei, a voz quase um sussurro, o chiado de sempre. Mas então o sopro parou, e uma voz clara, limpa, como se a pessoa estivesse do meu lado, disse no meu ouvido: "Ele não me deixa sair." Era a voz de Dona Eulália, a mesma voz que por anos me pedia para ajudar com as compras ou avisar que o neto tinha chegado. Mas estava diferente. Havia um medo nela, um desespero oco que eu nunca tinha ouvido. Um baque surdo veio do andar de cima. Instintivamente olhei para os monitores. A câmera do 12º andar estava piscando, a imagem distorcida. E então a porta do 1204, a porta que estava trancada há mais de um ano, se abriu. Devagar, rangendo. A escuridão dentro do apartamento era total. Um breu que parecia mais sólido que a própria parede. Eu não conseguia respirar. Fiquei paralisado, olhando para aquela porta aberta no monitor, esperando, temendo o que poderia sair de lá. Nada saiu. A porta ficou aberta por 1 minuto, que pareceu uma eternidade. Então, com a mesma lentidão, ela se fechou. O clique da fechadura foi tão alto no silêncio que eu pulei na cadeira. A imagem da câmera voltou ao normal. No dia seguinte, pedi minhas contas. O síndico não entendeu. "Mas por que, Valdir? Você é da casa." Eu não consegui explicar. Como eu explico que um prédio tem tristezas presas, que a solidão de uma pessoa pode manchar as paredes? Hoje é minha última noite. Estou aqui, escrevendo isso no livro de ocorrências, debaixo da anotação sobre o interfone. O radinho está desligado. O café acabou. Lá fora, a cidade dorme. Aqui dentro, o silêncio é pesado, cheio de esperas. O painel do interfone acabou de acender. É o 1204. Ele está piscando, e eu sei que não é um curto-circuito. Eu sei que ela vai me ligar de novo. E eu sei que o que quer que a mantenha presa lá em cima não gosta que ela fale comigo. Desta vez não vou atender. Vou só esperar o dia clarear, entregar minhas chaves e nunca mais olhar para trás. Mas sei que, por todas as noites que ainda me restam, eu vou ouvir aquele sopro e a voz cansada pedindo ajuda do outro lado da linha. Meu nome é Jairo e faz 15 anos que o meu mundo se resume à guarita de um prédio residencial no centro de São Paulo. Conheço cada rangido do elevador, cada passo apressado no saguão de mármore, cada sombra que a madrugada projeta nas câmeras de segurança. Mas nada, em todos esses anos, me preparou para o que começou a acontecer no último inverno. Tudo começou com o 14º andar, vazio. Há meses, a antiga moradora, uma senhora simpática chamada Dona Elvira, tinha falecido e os herdeiros ainda não tinham vendido o apartamento. Para nós, da portaria, um andar vazio é sinônimo de tranquilidade. Menos um para se preocupar. Mas essa tranquilidade se tornou um peso no meu estômago. A primeira vez foi numa terça-feira chuvosa. O interfone tocou, o som estridente cortando o silêncio da madrugada. O visor mostrou apto 141. Meu sangue gelou. Piscou 1, 2 vezes, claro como o dia. Hesitante, atendi. Pois não? Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Do outro lado, apenas estática. Um chiado baixo, como o de uma rádio fora de sintonia.
Mas por baixo do ruído, quase imperceptível, ouvi algo. Um sussurro, uma única palavra que não consegui decifrar. Desliguei, o coração martelando contra as costelas. Mau contato, disse para mim mesmo. Fiação antiga. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo apartamento. Desta vez, não atendi. Apenas observei o número brilhando no visor, uma brasa no escuro da guarita. E então, as luzes do corredor do 14º andar, que eu via por uma das câmeras, piscaram. Uma vez, duas, e se apagaram. As noites seguintes foram um tormento silencioso. O interfone do 141 não tocava mais, mas outros sinais começaram a aparecer. Vultos passando rapidamente no canto do meu olho pelas câmeras daquele andar. O elevador, que eu via parado no térreo ao meu lado, de repente aparecia no painel como se estivesse subindo, e sempre parava no 14º. As portas se abriam para o corredor escuro e vazio, e depois de alguns minutos se fechavam e ele descia novamente. Vazio. Eu estava começando a achar que estava enlouquecendo. O sono, meu companheiro constante nas noites tranquilas, se tornou um inimigo. Cada barulho do prédio era uma ameaça, cada sombra um prenúncio. A confirmação de que eu não estava louco veio numa sexta-feira. Era quase 3 da manhã. O saguão estava silencioso, a não ser pelo zumbido suave das lâmpadas. Foi quando eu o vi. Pela porta de vidro, um homem parado do outro lado da rua. Alto magro, vestindo um sobretudo escuro, apesar do calor abafado da noite paulistana. Ele não se movia, apenas olhava para o prédio, para o topo, para o 14º andar. Senti um calafrio percorrer a minha espinha. Havia algo de errado com ele. A forma como a luz do poste parecia ser absorvida por seu casaco, a imobilidade de sua figura. Ele não parecia respirar. Então, ele se moveu. Não em direção à entrada, mas para o lado, desaparecendo no ponto cego da câmera externa. Meu coração disparou. Eu sabia, com uma certeza aterrorizante, para onde ele ia. Corri para os monitores, alternando as câmeras, procurando por ele. Nada. Ele tinha simplesmente sumido. Foi quando o interfone tocou. Não era o 141, era a portaria. O toque era diferente, mais baixo, mais íntimo. Atendi, a mão tremendo. Portaria, consegui dizer. Ele está subindo, disse uma voz do outro lado. Uma voz que eu conhecia. Era a voz de Dona Elvira. Fraca, arrastada, como se viesse de muito longe. O pânico tomou conta de mim. Olhei para o painel do elevador. Ele estava subindo. 10, 11, 12. Parei de respirar. 13, 14. A luzinha vermelha parou, indicando que o elevador tinha chegado. Eu não sabia o que fazer. Chamar a polícia? Diriam que era trote de um porteiro noturno entediado. Subir lá? Nem morto. Me encolhi na cadeira, os olhos fixos nos monitores. A câmera do corredor do 14º andar mostrava o de sempre, o corredor vazio e mal iluminado. A porta do elevador estava fechada. Mas então, a porta do apartamento 141, a que ficava bem em frente ao elevador, começou a se abrir. Lentamente. Uma fresta de escuridão se formando no meio da porta branca. E daquela escuridão, algo olhou para a câmera. Não vi um rosto, não vi olhos, mas eu senti. Senti um olhar frio, antigo, que atravessou a lente, a fiação e perfurou a minha alma. A imagem da câmera chiou violentamente e se apagou. Não me lembro de muita coisa depois daquilo. Sei que o zelador me encontrou de manhã, encolhido debaixo da bancada, tremendo. Inventei uma história sobre uma queda de pressão. Ninguém questionou. Eu pedi demissão no dia seguinte. Não consegui mais passar uma noite naquele prédio. Às vezes, quando não consigo dormir, eu passo de carro pela rua. O prédio continua lá, imponente e silencioso. E às vezes, eu olho para cima, para a janela do 14º andar, e juro, por tudo o que é mais sagrado, que vejo uma sombra lá.
Uma sombra alta e magra, parada, olhando para a rua, esperando o próximo porteiro, esperando por alguém para abrir a porta. Meu nome é Antônio. Há 20 anos, o meu mundo tem sido este saguão. O cheiro de cera e mármore antigo, o zumbido baixo do velho elevador, o tic-tac do relógio de pêndulo que ninguém nunca se lembra de dar corda, mas que de alguma forma nunca para. Conheço os hábitos de cada morador, o som dos seus passos, a hora que saem e a hora que voltam. Eu sou o guardião silencioso deste prédio, o rosto familiar na solidão da madrugada. Pelo menos era isso que eu pensava. Tudo começou há 3 meses, quando o apartamento 13B foi finalmente ocupado. Ficou vazio por anos. As imobiliárias traziam clientes. Eles adoravam a planta à vista, mas algo sempre os fazia recuar. Uma sensação ruim, diziam. Mas a família nova não pareceu se importar. Um casal jovem, simpático, e a filha deles, uma menina de uns 6 anos, pálida e com olhos grandes e escuros que pareciam atravessar você. Ela nunca falava, apenas agarrava com força uma boneca de pano, tão gasta que mal se distinguia o rosto. A estranheza começou sutil. O interfone do 13B tocava na minha mesa, mas quando eu atendia, só ouvia estática. Uma estática fria, que arrepiava a nuca. Às vezes, no meio do ruído, eu jurava ouvir um sussurro, uma risada infantil. Ligava para o apartamento e o pai, o Sr. Marcos, sempre atendia com a voz sonolenta, dizendo que ninguém havia chamado, que a filha estava dormindo. Depois veio o elevador. Aquele trambolho de ferro e madeira tem vontade própria, eu sei. Mas ele começou a descer sozinho, no meio da noite, e parar no 13º andar. As portas se abriam para o corredor vazio, ficavam abertas por 1 minuto exato e depois se fechavam, subindo de volta para onde quer que estivesse antes. Nas câmeras de segurança, o corredor do 13º andar estava sempre deserto e silencioso. A coisa piorou numa terça-feira chuvosa. Eu fazia minha ronda, o som dos meus sapatos ecoando nos corredores. Ao chegar no 13º andar, senti um frio anormal. A lâmpada do corredor piscava, lançando sombras dançantes nas portas. E lá, no meio do corredor, em frente à porta do 13B, estava a boneca de pano da menina. Senti um calafrio. Como ela veio parar ali? Hesitante, me abaixei para pegá-la. O tecido era áspero e estranhamente gelado. No momento em que meus dedos tocaram a boneca, a porta do 13B se abriu com um rangido lento e pavoroso. A escuridão do apartamento parecia um vácuo, um breu que engolia a pouca luz do corredor. Fiquei paralisado, meu coração batia na garganta. Daquela escuridão, ouvi a voz da menina, não como uma criança, mas como um eco antigo e oco. Ela não gosta que toquem nela. Soltei a boneca como se queimasse e recuei, tropeçando nos meus próprios pés. Corri de volta para a segurança da minha portaria, trancando a porta do saguão, algo que eu nunca fazia. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Pelas câmeras, vi a porta do 13B ainda aberta, uma mancha de escuridão no monitor. Então, lentamente, uma pequena mão branca saiu da escuridão e arrastou a boneca para dentro, antes da porta se fechar com um baque surdo. Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Os eventos se tornaram mais ousados. Vultos passavam rapidamente pelo canto do meu olho, no reflexo do vidro da porta. O interfone agora tocava com todos os botões do 13º andar, piscando ao mesmo tempo, emitindo uma cacofonia de sussurros e chiados. Eu estava vivendo um pesadelo acordado, preso na minha cadeira, de frente para os monitores que mostravam os corredores silenciosos do prédio. A última noite foi a pior. A chuva batia forte contra o vidro, como se tentasse entrar. Por volta das 3 da manhã, o horário que dizem ser dos mortos, a luz do painel do elevador se acendeu. 13º andar. Meu sangue gelou. Eu assisti, hipnotizado, o número mudar. 12, 11, 10. Ele não estava subindo.
Estava descendo. Um pânico primitivo tomou conta de mim. Agarrei o telefone para ligar para a polícia, para o síndico, para qualquer um, mas a linha estava morta. O elevador chegou ao térreo com um ding suave, que soou como uma sentença de morte no silêncio do saguão. As portas de treliça de metal se abriram com um rangido que parecia um gemido. Lá dentro, de pé no meio do elevador, estava a menina. Mas não era ela. O vestido era o mesmo, o cabelo escuro também, mas seus olhos eram poços vazios, completamente negros. E ela sorria. Um sorriso largo demais para seu rosto pequeno. Um rasgo de dentes que não eram de criança. Ao seu lado, flutuando no ar por um instante antes de cair no chão com um baque surdo, estava a boneca de pano. Ela deu um passo para fora do elevador. O som não foi de sapatos, mas de algo se arrastando, algo pesado e úmido. O ar ficou gelado, com um cheiro de mofo e terra molhada. "Você é o porteiro novo", disse ela. A voz era a de uma legião, um coro de vozes sobrepostas, velhas e cansadas. "Gostamos de porteiros novos." Eu não conseguia gritar. Meu corpo estava petrificado pelo terror. Ela continuou a se aproximar, arrastando os pés, o sorriso medonho fixo em mim. "O último porteiro também tentou ir embora", continuou o coro de vozes. "Mas ele entendeu. Ninguém vai embora. Nós cuidamos do prédio agora. E você vai cuidar da portaria." Ela parou bem na minha frente, do outro lado do balcão. O frio que emanava dela era doloroso. Ela ergueu uma mão pálida e tocou o vidro que nos separava. Onde seus dedos tocaram, o vidro embaçou com o gelo. "Bem-vindo ao seu turno da noite", ela sussurrou, e o sorriso se alargou ainda mais. "O turno que nunca acaba." A luz do saguão piscou e se apagou. Na escuridão, a única coisa que eu conseguia ver eram aqueles dois poços negros e o brilho pálido daquele sorriso impossível. E eu soube, com uma certeza que congelou minha alma, que o sol não nasceria para mim outra vez. Eu era parte do prédio agora, o guardião silencioso de seus segredos mais sombrios, esperando para dar as boas-vindas ao próximo porteiro, para sempre. Meu nome é Jonas, e há 15 anos sou o guardião noturno do edifício Esplendor. Um prédio antigo, majestoso durante o dia, mas que à noite se veste de uma quietude pesada, quase sufocante. A portaria é meu pequeno reino, uma caixa de vidro e madeira escura, de onde observo o saguão de mármore polido e os corredores que se estendem como veias escuras pelo corpo do edifício. Sempre me orgulhei da minha atenção, da minha capacidade de notar o menor ruído fora do comum. Mas o que venho presenciando nas últimas semanas transcende qualquer lógica, qualquer explicação que a minha mente sã consiga formular. Tudo começou com o elevador. O social, o da direita, uma gaiola de ferro e madeira entalhada que range como um velho asmático. Por volta das 3 da manhã, ele começou a se mover sozinho. Subia lentamente, parando em andares aleatórios, as portas se abrindo para o vazio dos corredores escuros, como se convidasse algo ou alguém a entrar. No início, culpei a fiação antiga, o sistema elétrico decrépito, mas então vieram os chamados. O interfone da portaria crepitava, rompendo o silêncio da madrugada. "Portaria", eu atendia, a voz ainda turva de sono. Do outro lado, apenas estática, uma estática estranha, entrecortada por um som baixo, um murmúrio que parecia um choro distante. No visor, o número do apartamento sempre era o mesmo, 7B. O apartamento do Sr. Antunes, um senhor calado que falecera há mais de um ano. O apartamento que desde então permanecia vazio, lacrado. As noites se tornaram um exercício de nervos. Eu me pegava encarando o painel do elevador, o coração saltando no peito a cada rangido, a cada luz que se acendia indicando um andar.
O monitor da câmera de segurança, que antes me trazia uma sensação de controle, agora era uma janela para o inexplicável. Vultos fugazes passavam pelos corredores, manchas escuras que a minha razão insistia em classificar como poeira na lente ou um jogo de sombras. Mas meus olhos e o arrepio gelado na minha nuca sabiam a verdade. Na semana passada, a coisa piorou. Eu estava fazendo minha ronda habitual, a lanterna cortando a escuridão do corredor do quarto andar, quando ouvi passos no andar de cima. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse descalço no piso frio. Gelei. Eram os passos de um velho, um som familiar que me remetia ao Sr. Antunes em seus últimos dias. Segui o som, subindo as escadas de serviço, o coração martelando contra as minhas costelas. Os passos me levaram até o 7º andar, parando em frente à porta do 7B. A porta estava entreaberta. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu mesmo havia conferido o lacre daquela porta no início do meu turno. Empurrei-a lentamente. O apartamento estava mergulhado na escuridão, mas a luz da lua que entrava pela janela da sala revelava a silhueta de uma cadeira de balanço no centro do cômodo. E ela se movia, para frente e para trás, num ritmo lento e constante, como se alguém invisível estivesse sentado ali, embalando-se na solidão da noite. Recuei, o terror me paralisando. Corri de volta para a segurança da minha portaria, o suor frio escorrendo pela minha testa. Foi quando o interfone tocou novamente. Desta vez, não era apenas estática. Uma voz, fraca e sibilante, ecoou pelo aparelho. "Está frio aqui, Jonas. Deixe a janela fechada." Meu sangue gelou. Era a voz do Sr. Antunes. Desde aquela noite, não sou mais o mesmo. O edifício esplendor não é mais o meu refúgio, mas sim a minha prisão. A cada rangido do elevador, a cada estalo nos corredores, eu sinto a presença dele. Às vezes, pelo canto do olho, vejo um vulto sentado em uma das poltronas do saguão, a cabeça pendendo para o lado, como se estivesse dormindo. Sei que é ele. O Sr. Antunes, o antigo morador do 7B. Ele não se foi. Ele ainda está aqui, vagando pelos corredores, preso a este prédio. E eu, o porteiro, sou a sua única companhia nas longas e aterrorizantes noites. A minha maior agonia é saber que quando o dia amanhecer e os moradores começarem a descer, estarei sozinho com o meu segredo, esperando a noite cair para que a minha tortura recomece. E a cada noite sinto que ele se aproxima um pouco mais. O que ele quer de mim? Essa é a pergunta que ecoa no silêncio da portaria, uma pergunta que temo descobrir a resposta. Meu nome é Osvaldo. Há 18 anos, minha vida se resume a este balcão de fórmica e a cadeira de napa que já tem o formato do meu corpo. Sou o porteiro do turno do dia no edifício Lira, aqui em Perdizes. Conheço cada rangido do portão, cada mancha no mármore do hall e principalmente conheço cada morador. Conhecia, pelo menos. O trabalho durante o dia é um fluxo constante. É o bom dia, seu Osvaldo, o barulho do carrinho de feira, o carteiro, o entregador de aplicativo. A gente se torna parte da mobília, uma presença constante que vê a vida dos outros em pequenos recortes. E foi num desses recortes que o inferno começou a se instalar. Começou com a correspondência do 7B. O apartamento 7B pertencia ao Sr. Arthur, um professor de história aposentado. Um homem solitário, de poucas palavras, mas sempre educado. Morava sozinho desde que a esposa faleceu há muitos anos. No começo do ano, ele adoeceu. Foi rápido. Em uma semana, o vi saindo amparado por sobrinhos. E na semana seguinte, os mesmos sobrinhos vieram me avisar do falecimento e que logo esvaziariam o apartamento. A vida no prédio segue seu próprio ritmo e logo o 7B se tornou apenas mais um apartamento vazio. As contas pararam de chegar, a luz foi cortada, mas as cartas não. Cerca de um mês após a morte do Sr. Arthur,
Comecei a receber cartas para ele. Não eram contas ou propagandas. Eram envelopes amarelados, de papel grosso, sem selo e sem endereço de remetente. O mais estranho era como apareciam. Eu não as recebia das mãos do carteiro. Elas simplesmente surgiam no monte de correspondência sobre o balcão, geralmente depois de um momento de distração, como quando eu ia abrir o portão para um carro ou ajudar uma moradora com as sacolas. A caligrafia era sempre a mesma. Uma letra fina, elegante, quase tremida, endereçada a Arthur Monteiro, apto 7B. A primeira vez achei estranho, mas guardei na caixa de correio do 7B, pensando em avisar a família. A segunda, na mesma semana, já me deixou encucado. Na terceira, senti um calafrio. Ninguém manda cartas sem selo. Ninguém as materializa numa portaria movimentada. Comecei a ficar obcecado. Vigiava a bancada como um falcão. Mas era inútil. Bastava um piscar de olhos, uma ligação no interfone, e lá estava ele. Um novo envelope amarelado no meio das outras cartas. Foi quando decidi abrir uma. Sei que é errado, um pecado na nossa profissão, mas o mistério estava me corroendo. Numa tarde de pouco movimento, peguei o envelope mais recente, senti o papel áspero e com as mãos trêmulas o abri. Dentro havia uma única folha, também amarelada. Nela, a mesma caligrafia dizia apenas uma frase: "Meu amor, por que você não me responde? A espera é fria." Um arrepio percorreu minha nuca. Aquilo era íntimo, pessoal. Parecia uma carta de amor, mas havia uma tristeza, um lamento nela que me deixou profundamente desconfortável. Me senti um invasor, e com o coração pesado, guardei a carta na caixa de correio de metal junto com as outras. O barulho começou na noite seguinte. Eu já tinha passado o turno para o Kleber, o porteiro da noite, e estava em casa. Ele me ligou por volta das 2 da manhã, a voz apavorada. "Osvaldo, tem alguém tentando arrombar as caixas de correio", ele sussurrou ao telefone. "Estou ouvindo arranhões, batidas. Vem lá do painel." Pedi para ele checar as câmeras do hall. Ele checou. Não havia ninguém. O hall de entrada estava vazio, silencioso e iluminado pela luz de emergência, mas o som continuava. Um arranhar metálico, insistente, vindo do painel onde ficavam as caixas de correio, e vinha especificamente da fileira do 7º andar. Isso se repetiu por 3 noites. O Kleber já estava pensando em pedir as contas. Durante o dia, eu ia inspecionar a caixa 7B, e o que eu via me gelava o sangue. A portinhola de metal estava arranhada por dentro. Havia sulcos finos no metal, como se unhas tivessem tentado forçar a saída. E um cheiro fraco, mas perceptível, de perfume antigo e terra úmida, emanava da pequena fresta. A situação atingiu o clímax na semana passada. Chegou mais uma carta. Dessa vez, o envelope parecia úmido, manchado. Eu a peguei e, antes que pudesse pensar, a abri. A mensagem era diferente. "Arthur, se você não vem até mim, eu vou até você. A porta está aberta." Naquele exato momento, o interfone tocou. A luz do apartamento 7B piscou no painel. Gaguejei para atender, o suor escorrendo pela minha testa. Por portaria? Do outro lado não havia chiado nem silêncio. Ouvi o som claro de um piano, uma melodia melancólica, de uma música que eu nunca tinha ouvido. E por cima da música, uma voz de mulher, suave e terrivelmente triste. "Diga ao meu Arthur que estou esperando no salão de festas", disse a voz. "Diga a ele para vir dançar comigo." O salão de festas fica no térreo, no fundo do corredor, depois das caixas de correio. Estava trancado há semanas. Ninguém agendou festa alguma. Larguei o interfone e, contra todo o meu instinto de autopreservação, caminhei até o fim do corredor. A porta dupla de vidro do salão estava, como eu sabia, trancada com corrente e cadeado. Mas lá dentro, a escuridão não era total. Havia uma luz pálida, azulada, vinda de um canto, e o som do piano.
Ele estava vindo de lá de dentro. Espremi o rosto no vidro frio. O salão estava vazio, com as cadeiras empilhadas nos cantos e as mesas dobradas contra a parede. Mas no centro do piso de granito, duas figuras dançavam. Eram translúcidas, como fumaça. Uma era o Sr. Arthur, com o mesmo terno que usou no enterro da esposa anos atrás. A outra era uma mulher de vestido longo, com os cabelos presos num coque. Eles valsavam lentamente ao som do piano fantasma. O rosto do Sr. Arthur não era de paz, era de pânico. Seus olhos, vazios, estavam fixos nos meus através do vidro. Era um pedido de socorro. A mulher sorriu para mim, um sorriso que não alcançava seus olhos cheios de uma solidão possessiva. Foi quando notei a poça escura se formando aos pés deles, e o cheiro de terra úmida e perfume antigo que vazava por baixo da porta. Eu gritei e recuei, tropeçando nos meus próprios pés. Voltei correndo para a segurança da minha guarita e me tranquei lá dentro. O som do piano continuou pelo resto do meu turno. No dia seguinte, pedi ao zelador para abrir a caixa de correio 7B. Disse que a família tinha ligado. Quando ele abriu a portinhola, um punhado de terra úmida e pétalas de flores murchas caiu no chão. As cartas amareladas estavam todas lá, mas agora estavam manchadas, como se tivessem sido enterradas por muito tempo. Eu não contei a ninguém o que vi. Quem acreditaria? Mas agora, toda vez que passo pelo corredor e olho para a porta do salão de festas, sinto um frio na espinha. E quando o carteiro chega, minhas mãos tremem. Eu sempre confiro a pilha de correspondência 2, 3 vezes. Tenho medo de que um dia, no meio das contas e revistas, eu encontre um envelope amarelado. E que ele não seja para o Sr. Arthur, que seja para mim.